Totó. A história de Final Fantasy IV The After Years, parte 3 final dos Igames. Já tô inscrito, vou deixar meu like aqui pra dar aquela força. Qualidade full e simbora. Olha, tanto adiantamento que teve pra esse Final Fantasy aqui que eu já nem lembro mais o que tá acontecendo na história, velho. Eu lembro que o Caim não era o vilão que nem eu imaginei. Era uma contraparte dele, era o mal interior dele. E agora ele é um Em dragão Agarte, no branco. observatório, Coryo avista algo. Diversos meteoros estão saindo da Lua e aterrissando no planeta. Em Dancian, um soldado relata a situação a Harley e o chanceler. Em Fabul, Duke, Sheila e os outros sentem tremores, mas tentam manter a calma. Voltando ao observatório, Coryo vê algo aterrorizante. A Lua está caindo em direção ao planeta. Em Eblan, Seneschal observa o evento aterrorizado. A Falcon retorna à superfície. Todos estão surpresos com essa situação e o Homem de Preto afirma que eles não têm muito tempo. Ed o manda dizer o que ele sabe e quem ele é. Antes que o homem pudesse responder, eles avistam os meteoros caindo do céu. Subitamente, o Homem de Preto toma o timão de Luca e conduz a Falcon diretamente para Baron. Lá, Cecil recebe a todos e os heróis já percebem que Cecil está diferente. A Falcon aterrissa no local. Ed pergunta o que o Homem de Preto pretende e, sem responder, ele apenas diz que eles devem ir. Ed, Rydia e Luca vão atrás dele e Luca manda Calca e Brina ficarem na airship. Na entrada do castelo, eles veem o castelo emanar um brilho estranho, o mesmo que antes foi visto na Torre de Bébil. Eles não conseguem entrar, então o Homem de Preto diz que eles devem encontrar outro caminho. Na cidade, eles se deparam com as ruas repletas de soldados, e nenhum civil. Eles vão para a casa da filha de Cid, que ao ver que se tratava de Luca, os deixa entrar. Ela, seu marido e seu filho Mid estão preocupados com Cid e Cecil, mas o grupo os conforta, dizendo que estão em busca deles. Eles também vão para a casa de Rosa, onde falam com sua mãe. Ela está preocupada com Rosa e Sildor, mas eles a confortam também, dizendo que Sildor é filho de Cecil e Rosa e irá superar qualquer dificuldade. O Homem de Preto tem uma reação estranha ao ouvir falar de Sildor. Não encontrando nada que possa ajudá-los na cidade, eles começam a buscar por outras alternativas. A busca os leva até Mist. Lá, os heróis se deparam com a cidade coberta por névoa. Rydia então sente a presença de sua mãe. O Homem de Preto diz que isso deve ser obra do Mist Dragon. Eles veem que a névoa não está prejudicando a cidade, mas sim a está protegendo. Rydia então ouve a voz de sua falecida mãe dizendo que ela deve ir. A mãe de Rydia diz que ela não pode deixar a vila, pelo menos não enquanto ainda há perigo lá fora. Ela diz para Rydia retornar quando todos os Eidolons estiverem livres das mãos do inimigo. Rydia não se sente confiante de que pode libertar os Eidolons, mas sua mãe tem confiança em suas habilidades. Rydia então fica determinada e promete para sua mãe que cumprirá a missão de libertar os Eidolons. Para quem não entendeu como a mãe de Rydia está protegendo a vila através do Mist Dragon, o Mist Dragon era o Eidolon vinculado à mãe de Rydia, até que ele foi morto por Cecil e Ken no início do game anterior. O Mist Dragon não morreu, ao invés disso ele retornou ao Feymark. Porém, a Summoner vinculada a ele, a mãe de Rydia, acabou morrendo. Podemos ver aqui que ao morrer, a mãe de Rydia supostamente se tornou um só com o Mist Dragon, ou pelo menos ela continua vinculada a ele em espírito. Indo para Kaipo, os heróis encontram Yang e Úrsula desacordados no hospital. Eles não conseguem acordá-los e lhes é explicado que Yang e Úrsula naufragaram e foram parar na praia próxima à costa de Kaipo. Yang carregou sua filha por todo o deserto até Kaipo e toda essa experiência os esgotou profundamente. Sem forma de acordá-los, eles têm uma ideia. Eles vão para Fabul, onde os monges estão guardando o local. Reconhecendo os heróis, eles permitem sua entrada no castelo. O Igor tinha que ser um monge igual esses careca aí, meu irmão. Peitoral de aço, careca. Shortão ali, ó. Descalço. Igual um maluco, velho. Isso que é foda. Isso aí é budista shed. Além disso, eles explicam que as Sylphs estão cercando o castelo, mostrando que os eventos também as afetaram. Dentro do castelo, eles se encontram com Sheila, o Duque e o chanceler do reino e os informam o que aconteceu com Yang e Úrsula. Entendendo a situação, Sheila dá a eles uma frigideira e uma concha, alegando que Yang e Úrsula precisarão disso.
Pra quem não lembra, os heróis usaram uma frigideira dada a eles por Sheila para acordar Yang durante os eventos do game anterior. Retornando a Kaipo, eles voltam para o hospital e, assim como anos atrás, acertam Yang com uma frigideira e ele recobra sua consciência. Surpreso por estar diante de seus amigos, Yang rapidamente pergunta por Úrsula. Ao ver que ela está desacordada próxima a ele, ele diz para eles não se importarem com ele e a acordarem. Eles então acertam Úrsula com a concha e, surpreendentemente, ela também acorda. Luca fica surpresa com o método nada comum de eles recuperarem suas forças, mas no final o que importa é que eles estão bem. Subitamente, Sylphis aparece no local. Elas afirmam que a determinação de Yang em salvar a sua filha a deram forças e com isso elas conseguiram se libertar do controle imposto sobre elas. Sendo assim, elas voltam a dar o seu poder a Rydia e com isso ela volta a ser capaz de invocá-las. Depois disso, Yang relata aos amigos o que aconteceu e Rydia fica triste ao saber que o Leviatã os atacou, foda, mas Pilates, Ed tenta lhe véio. dar forças, dizendo que os Porra, mano, aí é foda, mano. Poxa, que lugar é esse aqui? Não é aqui não, velho. Eu no lugar errado. Aí é foda. Pra achar. Pra achar vai ser foda, velho. Não, pera aí, mais pra baixo. Não, é mais pra cima mesmo. Pô, eu ia brincar com o Igor agora, velho, mas eu não tô conseguindo achar o que eu quero, velho. Na hora que eu escutei o Bona falando de Pilates, só me veio isso aqui na cabeça, velho. Atualização da lista Mais Gay 3.0 do Planeta Rosa. Pô, velho, muito bom, mano. Caralho. laços que ela tem com os Eidolons não será quebrado tão facilmente. Yang vê que Eu eles vou, também eu vou ver se eu corto esse áudio e botar aqui no meu bagulho aqui. Eu velho. finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. Pô, muito bom. estão indo para Baron e eles o informam da situação do castelo. Eles estão em busca de uma forma de entrar e Reed acredita que se eles tivessem o poder dos Eidolons, eles seriam capazes de qualquer coisa. Yang queria ir com eles, mas ele estava muito fraco para sair dali. Ed o lembra de que ele tem uma mulher e filha para cuidar, então ele não deve pôr sua saúde em risco. Em Baron, os demais estão diante de Cecil e da garota misteriosa, que rapidamente toma os 3 cristais restantes das mãos. Ah, aqui a prova de que eu tirei um ponto, mano. Porque aqui, ó. É do Flamengo, não sei se dá pra ver o escudo ali, tá meio apagado. E o copo é da Stanley. De Rosa. Cecil diz que os cristais estão de volta à posse deles. Esse comentário chama a atenção de Ken. Rosa tenta falar com o marido, mas Ken diz para ela ficar longe. Na Falcon, Yang e Ursula são encaminhados para a área de descanso da Airship, sendo protegidos pelos Zebulon 4 enquanto se recuperam. Os heróis vão para Dancian, onde eles se veem no castelo estranhamente quieto. Mais adiante, eles encontram o local repleto de formigas-leões. Eles acham estranho tal atitude hostil das criaturas, uma vez que geralmente elas são dóceis. O Homem de Preto acredita que a aproximação da Lua pode ter algo a ver com isso. A princípio, eles se preparam para avançar à força, mas Rydia pede para eles não matarem as formigas-leões, pois elas não são culpadas por suas ações. Logo adiante, eles chegam na Sala do Trono, onde soldados de Dancian se preparam para lutar. Porém, Harley os para, reconhecendo Rydia. A Summoner também a reconhece, pois elas já se viram nas vezes em que Edward visitou Mist. Ed pergunta onde está Edward e Harley lhes explica o que aconteceu. Sabendo agora que Edward está em Baron, eles estão ainda mais certos de que precisam ir para lá. O chanceler diz que eles protegerão Dancia com suas vidas e confiam Edward nas mãos dos heróis. Eles se preparam para sair quando Harley pede para ir com eles. Ed a princípio recusa, dizendo que não era um passeio acadêmico, mas o chanceler também pede para que ela vá, alegando que ninguém se importa mais com Edward do que ela. Ed então concorda, mas diz que não se
Deixei escorrer leite pela lateral da boca, velho. Se Me sente sujei. confortável em levar uma secretária para o campo de batalha e diz que ele Leite com permitirá que Nescau e ela vá com Guaravita, eles que até que combinação, Edward hein? seja Muito bom. resgatado. Assim, Harley se junta aos heróis. Agora, no castelo de Eblan, eles se veem diante do castelo em chamas. Rydia logo reconhece esse ataque como sendo de Ifrit. Eles então entram no castelo enfrentando as diversas criaturas que surgiram do fogo. Conforme vão derrotando as criaturas, as chamas vão diminuindo. Finalmente, chegando na sala do trono, Seneschal fica feliz em ver Ed bem e relata que já retirou todas as mulheres e crianças do castelo. Eles logo sentem Ifrit se aproximando, mas Ed decide que o enfrentará sozinho. Ele manda os demais evacuarem o castelo enquanto ele luta contra o Eidolon. No topo da torre do castelo, Ed chama por Ifrit para enfrentá-lo e o Eidolon aparece. Ed enfrenta a criatura em uma luta desigual e é derrotado. Porém, mesmo diante da morte, Ed só consegue pensar se Rydia conseguiu escapar. Nesse momento, ele escuta uma voz, perguntando se isso é tudo do que ele é capaz. Se levantando, Ed olha para trás e se vê diante de ninguém menos que Ruby Kant. Ah, aquele O vilão demônio faz lá. pouco de Ed, perguntando se isso é tudo vindo do homem que superou o seu fogo. Nesse momento, Rydia aparece, não estando disposta a ouvir Ed. Juntos, eles enfrentam Rubicante, que continua a fazer pouco dos heróis, até que ele provoca uma explosão com suas chamas e subitamente desaparece. Ed e Rydia ficam confusos com esses eventos e Ed logo percebe uma solução. Se eles provocarem uma explosão, a mesma irá sufocar as chamas, ou seja, eles devem combater fogo com fogo. A dupla encara novamente Ifrit e combinam seus poderes para usar a magia Inferno, enfraquecendo o Eidolon. Logo depois, Luca e o Homem de Preto aparecem, se juntando à batalha. Juntos, o quarteto enfrenta Ifrit e dessa vez conseguem a vantagem. Após muita luta, Ifrit começa a reconhecer Rydia novamente, finalmente conseguindo se libertar do controle mental. Com isso, o fogo que tomava Eblan se dissipa e Rydia volta a ter a habilidade de invocar Ifrit. Com tudo resolvido, Rydia dá uma bronca em Ed por ele querer enfrentar um Eidolon sozinho. Ed, porém, diz que não estava sozinho. Ele odeia admitir, mas Rubicante salvou a sua vida. Em Baron, Cécio pergunta se Ken realmente quer enfrentá-lo, e Ken diz que só o fará se Cécio quiser. Cécio pergunta a Sildor se ele favorece Ken mais do que o seu próprio sangue. A lua está cada vez mais próxima. Ken fica furioso ao ver Cécio colocar o seu filho em tamanha situação, e os dois acabam lutando. Porém, Ken não usa todas as suas forças lutando contra o amigo, enquanto Cécio vai com força total. Os outros heróis chegam em Troia, onde encontram tudo, inclusive os soldados, congelado. Rydia logo reconhece a situação. Avançando pelo castelo, eles veem que até as Epóptes estavam congeladas. Na Câmara do Cristal, eles não o encontram, e Ed logo relaciona isso com a mulher misteriosa. Rydia olha para Luca e ela se mostra preocupada com Palon. Elas se lembram de tê-lo visto fugindo em um chocobo negro. Se perguntando aonde ele pode ter ido, Luca se lembra de ele ter mencionado sobre uma caverna localizada a nordeste de Troia, onde há vários monstros. Pensando na possibilidade de Palon estar lá, eles decidem ir para a caverna. Chegando na Lodestone Cave, eles vão até a Câmara do Cristal, onde eles encontram Palon e Leonora congelados. Ed pergunta se alguma magia de fogo poderia cuidar disso, mas Reed afirma que isso não é gelo qualquer, é um Diamond Dust, o gelo de Shiva. Logo, Shiva aparece diante deles e, sem qualquer escolha, os heróis são obrigados a enfrentá-la. Enquanto lutam, eles percebem Shiva parando em alguns momentos, e Rydia supõe que ela está resistindo ao controle mental. Finalmente, depois de uma troca de golpes, Shiva recobra o controle de suas ações, reconhecendo Rydia e voltando para ela. Assim, o gelo que envolveu o local desaparece e Rydia volta a ser capaz de invocar a Shiva. Descongelado, Palon recobra a consciência, surpreso por encontrar Luca e os outros no local. Ele vê Leonora caída e vai ao seu socorro, mas ela acorda mostrando-se bem. Porém, logo depois, Palon cai inconsciente. Eles então decidem levá-los de volta para Troia. Assim como a Lodestone Cave, Troia também foi libertada do gelo e os heróis, assim como as Epóptes, levam Palon e Leonora para a enfermaria. Luca pergunta a Palon quem é Leonora e ele a apresenta como sua parceira. Leonora se apresenta apropriadamente para todos. Palon pergunta sobre Poron. Rydia diz que ela não está com eles e que eles pretendem visitar Mysidia depois disso. Palon diz que irá com eles, mas Luca ressalta que ele tem que se recuperar primeiro. Palon, porém, afirma ter ouvido Poron gritando e sabe que ela precisa dele. Ed concorda em deixá-lo ir, mas diz que ele não deve lutar. Ao invés disso, ele ficará se recuperando na Falcon. Palon fica irritado com Ed lhe dizendo o que fazer, mas sabe que ele está certo. Leonora então diz que irá junto. Palon tenta recusar, mas ela diz que ele ainda não terminou isso aqui eu tô mais ou menos lembrando mais ou menos algumas coisinhas aqui sobre
Palon lá. Leonora então diz que irá junto. Palon tenta Oron, na recusar, verdade. mas ela diz que Sei ele lá. ainda não terminou de ensiná-la todas as suas magias. Diante disso, Palon aceita. Em Baron, Ken é derrotado por Cecil. Rosa e Sildor vão ao socorro do dragão e Sildor levanta sua espada contra seu pai, mandando-o abaixar a arma. Rosa fica sem saber o que fazer e Cecil fica furioso, parecendo se preparar para contra-atacar. Com Palon e Leonora a bordo, os heróis partem para Mysidia. No caminho, eles passam em Agart, onde eles encontram a Mulher Misteriosa. Encarando a mulher, ela invoca Titã para matá-los. Rydia tenta falar com ele, porém Titã não a escuta. Porém, Rydia não quer desistir. De todos os Eidolons, Titã é aquele com quem ela mais possui afinidade, uma vez que eles estiveram juntos desde que ela era criança. Em determinado momento, a força do Titã modifica o solo, puxando os heróis para o subterrâneo. Lá, eles agora devem encontrar um caminho de volta para onde Titã está. Eles conseguem encontrar o caminho saindo pelo poço de Agart. Sem formas para evitar o golpe de soterramento do Titã, eles são obrigados a recuar e pensar em uma estratégia. Chegando em Mysidia, eles se deparariam com mais um Eidolon. Ramuh aparece. Eles enfrentam o poderoso Eidolon do Trovão e depois de algumas trocas de golpes, conseguem fazê-lo voltar à sanidade. Com isso, Ramuh volta a se afiliar com Rydia e ela volta a ser capaz de invocá-lo. Entrando no Salão das Orações, eles encontram Poron conjurando uma magia protetora. Ao ver Rydia e os outros, ela fica aliviada e desmaia de exaustão. Levando-a para Falcon, eles percebem que Poron e o Ancião usaram uma magia protetora para proteger a Torre das Orações de Ramuh e os demais monstros. Poron pergunta sobre Palon e eles o mostram dormindo na cama ao seu lado. O Homem de Preto, então, pergunta sobre o cristal e Poron os informa sobre Ken, ainda não sabendo que aquele que a traiu não era o Ken verdadeiro. Em Baron, Sildor volta a encarar Cecil, que demonstra respeito. Aí é foda, eu esqueci de voltar a gravação, velho. Depois eu Pela atitude da live. real, e Poron os informa sobre Ken, ainda não sabendo que aquele que a traiu não era o Ken verdadeiro. Despausar, né? Sildor volta a encarar Vou baixar a Cecil, live. que demonstra respeito Eu vou ter que pela gravar atitude agora de seu filho. de novo. Preocupada com a situação, Eu tiro da live só um Sid e pedacinho Edward também que partem eu para a gravei. ofensiva, e assim todos enfrentam o antigo herói. Vendo que seus antigos companheiros e família estão lutando a sério, Cecil então invoca o Odin para a batalha. Na Eblan Cave, os heróis encontram um local que emana uma luz semelhante ao castelo de Baron e à Torre de Babil. O Homem de Preto acredita que eles estejam diante do elevador que conecta a Torre de Babil à Lua, aquele mesmo que foi usado para transportar o gigante de Babil da Lua para o planeta azul. Eles então passam a acreditar que os vilões pretendem transportar os cristais para a Lua usando esse elevador. Tentando pensar em um outro caminho, a conversa é interrompida pelo surgimento de uma criatura conhecida como Marquis Malboro. Sem escolhas, os heróis enfrentam um monstro. Derrotando o monstro, eles deixam a caverna. Mesmo não conseguindo encontrar uma maneira de evitar o golpe do Titã, eles retornam a Agart para enfrentá-lo. Eles voltam para a Mulher Misteriosa e Rydia tenta novamente alcançar Titã. A mulher o invoca novamente e eles retomam a luta. Porém, assim como foi antes, eles são pegos pelo golpe do Titã, que os leva para o subterrâneo. No entanto, dessa vez, alguém usa magia float para evitar sua queda. Quando eles olham, quem conjura a magia foi Poron, que logo desmaia de exaustão. Porém, o sacrifício de Poron os fez serem capazes de combater Titã com mais igualdade. Depois de muita batalha, eles finalmente conseguem desfazer o controle sobre Titã e este volta para Rydia. Após recuperar seu ídolo mais precioso, Rydia e os demais retornam para Poron, que ainda estava inconsciente. Eles a levam para Falcon para que ela se recupere. Com as Sylphs, Ifrit, Shiva, Ramuh e Titã de volta, os heróis retornam a Mist. Lá, a névoa que cobria a vila desaparece. Os habitantes da vila deixam suas casas e vão até Rydia. Eles reconhecem que ela conseguiu libertar os Eidolons. Rydia confirma, mas pergunta por que o Mist Dragon foi o único que não foi afetado pelo controle do inimigo. O chefe da vila acredita que tenha sido graças às crianças da vila. Eles explicam que todos os habitantes daquela vila possuem o poder de se comunicar com os Eidolons, embora não tão fortes quanto o de Rydia. Eles pensaram o que poderiam fazer para ajudar nessa situação caótica e no fim as crianças decidiram que eles deveriam reunir o poder de todos para salvar o Mist Dragon, pela simbologia que ele tem com a vila e também porque ele os protege desde a época em que a mãe de Rydia estava viva. Emocionada, Rydia agradece a todos. Logo depois, sua mãe fala com ela mais uma vez. Ela diz que assim como ela está sempre com o povo de Mist, ela estará sempre ao seu lado. E com isso, o Mist Dragon retornou e Rydia volta a ser capaz de invocá-lo.
Ed pergunta se ela está pronta para ir e Rydia afirma que sim. Com praticamente todos os Eidolons reunidos, eles agora partem de volta para Barrow. Lá, eles percebem que o brilho que emanava o castelo sumiu. Mesmo com a possibilidade de ser uma armadilha, o Homem de Preto diz para eles entrarem. Lá dentro, Sildor, Ken, Rosa, Sid e Edward enfrentam Cecil e Odin. Uma luta complicada, pois tanto Cecil como Odin são muito fortes. Porém, em determinado momento, Odin começa a falar com Ken. Ele o cumprimenta dizendo que já fazia muito tempo. Todos, exceto Sildor, reconhecem a voz de Odin e percebem que estão falando com o antigo rei de Barrow, o predecessor de Cecil. Ele reconhece a todos, inclusive Sildor, e não acredita que chegou a levantar a sua espada contra eles, mostrando que, assim como os outros Eidolons, ele recobrou a sua sanidade. Diante dessa situação, Odin usa seu poder para também libertar Cecil do controle mental. Cecil, confuso, desmaia. O Homem de Preto chega no local gritando por Cecil, seguido por todos os demais. Mesmo com a surpresa do reencontro, a surpresa maior é quando Cecil reconhece a voz do Homem de Preto, o chamando de irmão. E é aí que todos finalmente descobrem a real identidade do Homem de Preto. Ele é Golbez, seu antigo inimigo e irmão de Cecil. A mulher misteriosa o reconhece, surpresa por ele estar vivo. Eu tô porém, até quase ela que diz gozando que isso aqui. não importa, pois todos já não Caralho, são mais véio. úteis. Assim, os heróis O negão enfrentam a é irmão mulher. do Durante essa luta, branquinho de a olho mulher azul, usa o velho. poder de Leviatã, Azura e Bahamut, que ainda estão sob seu controle. Porém, os heróis conseguem perseverar e derrotá-la. No entanto, Golbez sabia que não era o fim. Subitamente, mais 4 mulheres, exatamente idênticas à primeira, aparecem cercando os heróis. Elas falam que agora que elas reuniram todos os cristais, o planeta azul não tem mais serventia. Elas então desaparecem. A lua está cada vez mais próxima. Cecil continua inconsciente, e agora todos sabem que ele era de fato o verdadeiro Cecil atuando sob controle mental. Quem pergunta a Golbez se ele sabe alguma coisa sobre o inimigo. Golbez apenas diz que ele deve saber mais que eles. Edward pergunta se elas pretendem destruir o planeta com a lua que se aproxima cada vez mais. Ed pergunta a Golbez se ele pode fazer alguma coisa, e ele responde que não, já que aquela não é a lua vermelha dos Lunarians. Luca, vendo que os cristais foram levados para a lua, acredita que ela e Sid podem ser capazes de adaptar a Airship para todos voarem para lá. No entanto, Sid diz que não será possível. Golbez então diz que há sim um meio. Pouco depois, a Luna Whale retorna e pousa nas proximidades de Barrow. Antes de continuar, vamos falar rapidamente de Golbez e como ele acabou retornando da Lua Vermelha e se reunindo com os heróis. Se você jogou ou viu os vídeos anteriores de Final Fantasy IV, sabe muito bem quem é Golbez. Seu nome verdadeiro é Theodore, e ele é o primeiro filho de Cluia e Cecília, e irmão mais velho de Cecil. Porém, durante o período de gravidez de Cecília, tragédias aconteceram. Cluia foi morto pelos próprios aprendizes a quem ele ensinou magia. Algum tempo depois, quando Cecília deu à luz a Cecil, ela também morreu. Diante dessa situação, Theodore não conseguiu evitar de pensar que todas as tragédias de sua vida eram culpa de seu irmão recém-nascido. Com isso, Theodore abandonou seu irmão nos arredores de Barrow, onde ele foi encontrado pelo rei e adotado, recebendo o nome de Cecil. Theodore, por outro lado, se escondeu, permanecendo longe de tudo e de todos. Esses sentimentos negativos e reclusão, assim como o fato de ele ser metade lunária, tornaram Theodore o alvo perfeito para Zimos, que o corrompeu e tomou controle de seu corpo, o tornando o feiticeiro maligno que ficou conhecido como Golbez. Sem controle de suas ações, Golbez começaria uma campanha para adquirir todos os 8 cristais sagrados para usá-los na ativação da Torre de Bábil. Assim, os planos de Zimos seriam concluídos e o gigante de Bábil seria levado para o planeta azul para destruir toda a humanidade. Porém, os planos de Zimos foram impedidos por Cecil e seus companheiros, e Golbez foi libertado do controle mental graças ao seu tio, o Lunarian Fusoya. Golbez lutou ao lado de Cecil e os outros contra Zimos, e após a vitória, decidiu ficar na Lua com Fusoya e os demais Lunarians, afirmando que não poderia retornar ao planeta azul depois do que fez. Ele conseguiu o perdão de Cecil no final de tudo, e desde então, permaneceu adormecido na Lua Vermelha com os demais Lunarians. No entanto, algo provocou o seu despertar. Anos após partir com os Lunarians, e simultaneamente aos eventos anteriores desse game, Golbez estava hibernando na Lua Vermelha. Vemos aqui um sonho do antigo vilão, com ele enfrentando Cecil usando a sua antiga armadura e sendo derrotado no final. Na câmara do sono dos Lunarians, Golbez acorda perguntando se era apenas um sonho. Andando pelo Lunar Subterrane, Golbez sente algo estranho.
Mais adiante, mais uma sensação e Golbez é subitamente atacado por um monstro. Ele o derrota e percebe que as coisas não estão tão calmas como deveriam estar. Mais adiante, outra sensação, e mais uma vez um monstro aparece. Golbez elimina o monstro e segue em frente. Conforme vai avançando para a superfície, a sensação estranha vai ficando mais forte. Após mais alguns encontros com monstros, Golbez chega no Palácio de Cristal, onde ele se vê diante dos cristais lunares que assumiram a cor de sangue. Ao conferir os cristais, esses transmitem mensagens estranhas, coisas como eles criaram os cristais sozinhos, as trevas que dissipam a luz devem ser destravadas, o possuidor legítimo. Eles são infinitos, os legítimos flutuando no vazio. A história foi gravada e deve ser revelada. A luz no fim do caminho sinuoso. Chegou o objetivo da nossa busca. E por fim, esperando, sem fim, o grande segredo sequestrado. Golbez fica pensativo diante dessa situação incomum e desconcertante, quando Fusoya aparece, também notando a anormalidade. Golbez pergunta o que ele acha que os cristais querem lhes dizer. Fusoya diz que algo está acontecendo e é algo que vai além de sua compreensão. Assim, eles decidem investigar o que está acontecendo. Em suas investigações, a dupla se depara com criaturas chamadas Contos Malboro, que os atacam. Eles enfrentam as criaturas e conseguem derrotá-las. Eles chegam no templo de Bahamut, onde o encontram petrificado. Ao analisá-lo, Fusoya conclui que Bahamut foi, na verdade, acorrentado em outra dimensão, tanto seu corpo como sua alma. Ele fica impressionado por existir alguém capaz de fazer isso a Bahamut. Golbez pergunta quem poderia ser essa pessoa, mas Fusoya não sabe dizer. Ele diz que um meteoro caiu na Lua ao sul dali e que eles devem verificar. Eles então vão para lá. Chegando na cratera provocada pelo meteoro, eles veem o local completamente danificado pelo impacto. Fusoya analisa os arredores e diz que aquilo não é um simples meteoro, porém também não sabe dizer ao certo o que é. Investigando mais, eles encontram a garota misteriosa, que sem sequer piscar, pergunta onde estão os cristais. Eles perguntam por que ela quer saber. Sem responder, ela apenas diz que devem existir mais 8 cristais naquela lua. Fusoya não entende o que ela quer dizer com mais 8. A mulher não diz nada, então Fusoya diz para ela não esperar uma resposta deles também. Ela diz que isso não faz diferença e se posiciona, como se quisesse atacá-los. Ela diz que terá todo o tempo para procurá-los depois de exterminar Fusoya e Golbez. Com isso, a dupla enfrenta a misteriosa mulher, que rapidamente invoca Asura. Os heróis ficam surpresos e confusos, se perguntando por que ela é capaz de invocar Eidolons. A luta contra a mulher e a rainha dos Eidolons é dura, mas Golbez e Fusoya conseguem sair vitoriosos. Eles matam a mulher e observam que ela não é uma simples Summoner. Acreditando também que ela seja responsável pelo que aconteceu a Bahamut, eles decidem retornar ao Palácio de Cristal, a fim de garantir a segurança dos cristais. Eles vão até os cristais só para perceberem que a luz deles desapareceu. A mulher misteriosa aparece diante deles, mostrando ainda estar viva. Ela agradece por eles a terem levado até ali, mostrando que os seguiu o caminho inteiro. Ela diz que pegará os cristais, mas a dupla não está disposta a permitir. A mulher então invoca Leviatã e uma nova luta começa. Após mais uma luta difícil, Golbez e Fusoya são vencedores. Eles se perguntam se a garota é imortal, porém a única certeza que eles têm é que os cristais do planeta azul estão em perigo. Fusoya diz que irá convocar a Lunar Whale para a surpresa de Golbez. Ele diz que eles devem sincronizar os cristais da Lua com o da Lunar Whale e para isso eles precisam orar. Assim, Fusoya e Golbez realizam a oração. A princípio, os cristais parecem reagir, mas no processo, um deles quebra. É aí que surge outra garota misteriosa, idêntica à anterior, revelando aos heróis que existem mais de uma. Essa diz que não precisa mais nem dos cristais e nem deles, e simplesmente vai embora, levando a outra garota caída com ela. Fusoya logo percebe que elas estão mirando nos demais lugares adormecidos. Com isso, eles correm para o Lunar Core. Conforme eles vão avançando, mais cristais do palácio se quebram, até que resta apenas um. Fusoya e Golbez sentem a destruição dos cristais e ficam desesperados. Golbez reza para que eles consigam chegar a tempo. No planeta azul, mais especificamente na Câmara de Espelhos, o espírito de Cluya ouve as preces de seu filho e diz que também rezará. E é nesse momento que a Lunar Whale desperta, subindo aos céus em direção à Lua Vermelha. Golbez e Fusoya sentem o poder de Cluya e agora sabem o que fazer. Porém, não demora muito para eles sentirem algo maligno se aproximando. O último cristal se quebrou.
Como consequência, uma aura maligna emerge diante dos heróis. Ambos, Golbez e Fusoya, já sabem do que se trata. Sem os cristais, esse ser maligno está livre mais uma vez. Zeromus. O espírito de Zeromus retornou, e se os heróis não fizerem nada, esse resquício da malícia de Zeromus irá destruir não só os Lunarians, mas também o povo do planeta azul. Com isso, Golbez e Fusoya enfrentam a personificação da malícia de Zeromus. A luta é dura, resultando inclusive na destruição do Palácio de Cristal pelas mãos de Zeromus. Este diz que não pode ser destruído, emanando cada vez mais poder. Sem escolhas, Fusoya usa magia teleporte em Golbez, o retirando do campo de batalha, para que ele vá ao planeta azul na Luna Whale, enquanto ele fica ali enfrentando Zeromus. A Luna Whale se aproxima da Lua Vermelha, enquanto vemos mais flashbacks retratando o momento de despedida dos heróis e de Fusoya e Golbez, além do momento em que Cécio perdoou o seu irmão. Acabando os flashbacks, agora a Luna Whale está deixando a Lua Vermelha, rumando de volta ao planeta azul, e mais um flashback ocorre, retratando o momento em que Fusoya libertou Golbez do controle de Zimos e o momento em que Golbez revelou ser irmão de Cécio. No interior da Luna Whale, Golbez tem mais lembranças. Primeiro de quando ele enfrentou Cécio e os demais na Câmara do Cristal do Dwarven Castle, quando Rydia retornou para ajudá-los. E depois da luta contra os heróis na Torre de Zot, que resultou na morte de Tela. Depois, a lembrança do primeiro encontro e confronto dele com os heróis, quando ele e Ken atacaram Fabu pelo cristal, e no final Golbez acabou sequestrando Rosa. Por fim, o momento em que Golbez, ainda criança e atendendo pelo nome Theodore, começou a ser corrompido por Zimos, sendo induzido a odiar o recém-nascido Cécio e recebendo o nome de Golbez. Finalmente, Golbez acorda, vendo que está na Luna Whale. Ao olhar para fora, ele percebe a lua se aproximando cada vez mais do planeta azul. Assim, Golbez partiu para o planeta azul para reencontrar o seu irmão e aqueles que um dia ele tentou matar, para ajudá-los a salvar o mundo dessa força misteriosa. E é assim que Golbez retornou para o planeta azul e se reuniu com Rydia, Ed e os outros. Voltando ao presente, Cécio tem visões de quando estava sob o controle mental. Ele se lembra do momento em que reencontrou Ken, quando este ainda não havia revelado a sua identidade. Nessa ocasião, Cécio entrou em conflito consigo mesmo graças à sensação de que já conhecia aquele homem. Logo depois, ele se lembra de quando ele entregou a Carnelian Signet para Edward. Aqui ocorreu mais um conflito interno, pois Cécio se lembrou do que aquele item fez a Mist. Passamos então para o momento em que ele estava diante de Theodore, Ken, Rosa, Sid e Edward. Nessa ocasião, o seu subconsciente reagiu à presença de todos ali, mas o controle mental sobre ele era muito forte e seu subconsciente assumiu a forma de sua antiga persona como Dark Knight. As imagens de Rosa e Theodore aparecem, tentando libertá-lo, mas é quando Golbez aparece que ele começa a reagir. Ele então se lembra do momento em que foi derrotado pela Mulher Misteriosa e Bahamut. Ele perguntou quais eram seus planos. O ignorando, ela o reconheceu como algo valioso para sua missão e a partir daí passou a controlá-lo. Cécio então acorda, ele está dentro da Luna Whale ao lado de todos, porém ele ainda não parece reconhecer os seus amigos e família. Theodore tenta alcançá-lo, mas Ken diz que é inútil. Cécio agora não passava de uma casca vazia. Vendo seu irmão desse jeito, Golbez fica furioso. Em outra parte da nave, Edward, Sid, Luca e os recuperados Palom, Poron e Yang se comunicam com os demais no planeta azul através das flores Whisperweed, mas logo a comunicação é cortada. Aparentemente, a situação do planeta está cada vez mais caótica conforme a Lua vai se aproximando. Palom diz que é a atração gravitacional da Lua que está causando tudo isso. Palom acredita que assim como a Lua afeta a maré das águas, ela deve afetar os demais elementos, incluindo o comportamento dos animais e, consequentemente, das pessoas. Com a Lua estando cada vez mais próxima do planeta, essa influência fica cada vez mais forte. Porém, eles também acreditam que a Lua não vai parar de se aproximar do planeta. Eventualmente, eles irão se colidir. A única maneira de evitar isso é pegando os cristais de volta. Subitamente, a nave começa a tremer. Algo está atraindo a Luna Whale diretamente para a Lua. Ed vai até eles e é relatado da situação. Logo depois, Cécio começa a se comportar estranhamente. Ele começa a gritar, demonstrando sofrimento. Assim, a Luna Whale cai bruscamente na Lua. Com o pouso brusco, todos estão desacordados. Theodore é o primeiro a recobrar a consciência e começa a ver os outros. Aos poucos, todos vão acordando, todos demonstrando confiança de que Cécio irá se recuperar. Após todos se recuperarem, eles deixam a Luna Whale para investigar a Lua. Encontrando uma caverna com passagem para o subterrâneo, os heróis encontram o que parecem ser cristais quebrados.
tendo um mau pressentimento quanto a tudo isso. Depois de um pouco de caminhada, eles montam uma fogueira. Theodore está pensativo e Ursula vai falar com ele perguntando sobre Cécio. Theodore responde que ele não mudou nada, porém Theodore afirma sentir que seu pai entende o que está acontecendo ao seu redor. Ursula diz que Theodore mudou, que antes ele agia como se tivesse um grande peso em seus ombros, não o de ser o príncipe de Baron, mas o de ter o sangue de Cécio e Rosa em suas veias. Theodore diz que ela está certa e ela então pergunta por que ele não sente orgulho de sua família. Ele acha que tem que aprender a ter esse sentimento. Ela então pergunta de quem ele irá aprender e ele responde que irá aprender de pessoas como Ken, Biggs e Wedge, todos aqueles que lutaram ao lado de seu pai no passado. Ursula fica feliz com o amadurecimento de Theodore e diz para ele não se preocupar, pois logo Cécio voltará ao normal. Maneiro. Após descansarem, eles chegam em um local que se assemelha assustadoramente com o castelo de Baron. Lá, eles encontram um cristal negro que racha bem diante deles. Alguns heróis sentem algo estranhamente familiar. O cristal então se quebra e dele sai Baigan, o antigo general de Baron que se revelou um traidor e se transformou em um monstro. O vilão foi ressuscitado pelo cristal e ataca os heróis. Eles enfrentam o inimigo e conseguem o encurralar. Baigan se autodestrói, morrendo novamente, mas ferindo alguns dos heróis no processo. Porém, os heróis não sentiram maldade vindo de Baigan. Era como se ele quisesse lhes avisar algo. Eles ainda não entendem como Baigan foi capaz de retornar dos mortos. Subitamente, dos fragmentos do cristal negro, surge um portal que os permite avançar. Mais uma pausa ocorre e aqui vemos Ed conversando com Zeblan IV. O quarteto se desculpa com o rei e Ed diz que eles deveriam ter ficado no castelo, protegendo Eblan. Eles respondem que eles não podiam simplesmente ficar parados vendo essa ameaça iminente, que eles estão lutando por sua própria honra e que não importa de que seja pouco, eles querem ajudar. Ed comenta que eles são muito dramáticos, mas que contará com sua ajuda. O quarteto fica emocionado com o voto de confiança e agradece. Ed então pede para eles lhe prometerem algo, que sobrevivam não importa o que aconteça. Eles então prometem. Depois de descerem mais, eles agora estão em uma área surpreendentemente igual à Torre de Zot. Lá, eles encontram mais um cristal negro que começa a rachar, novamente emanando uma sensação familiar aos heróis veteranos. Ele se quebra e sai de dentro dele as Magus Sisters, as servas de Barbaricha que os heróis enfrentaram na verdadeira Torre de Zot. Eles enfrentam o trio de irmãs e conseguem derrotá-las, e mais uma vez os fragmentos de cristal se transformam em um portal, os levando de volta para as cavernas. Após avançarem mais, eles chegam em outra réplica de um local conhecido, dessa vez a Torre de Bábil. Descansando lá, Palon e Poron conversam. Poron diz que deveria ter sido deixada para trás e Palon, acreditando que ela está preocupada com o ancião, diz que ele está bem. Poron, no entanto, diz que não é isso que a preocupa, mas sim as coisas horríveis que estão acontecendo no planeta. Palon diz que é justamente por isso que eles estão ali, para impedir que esse caos continue. Ele diz que o ancião não vai ficar simplesmente parado esperando para ser morto. Ele é forte e vai contra-atacar. Poron concorda. Palon comenta que acha que Poron está estranha. Pensativa, Poron pergunta se Palon ainda quer se tornar um Sage. Ele não entende o porquê da pergunta. Ele diz que não sabe dizer, ou pelo menos não está pensando nisso agora, diante da situação em que estão. Ele, porém, diz ter percebido algo depois que deixou Mysidia, de que há outras pessoas além dele com talento para obter o título de Tela. Poron vê que ele fala de Leonora e Palon afirma que sim. Poron brinca comentando ser raro ver ele elogiando alguém. Palon, sem graça, diz apenas que ela é sua aprendiz. Poron volta a brincar, dizendo que é bom ver que ele não mudou tanto depois de tudo, o que deixa Palon ainda mais sem graça. Após descansarem, eles encontram outro cristal negro trincado. Quando ele quebra, surge o Dr. Lugai e o seu robô Barnabas. Lugai era o cientista que trabalhava para Golbez na Torre de Bábil. Não sabemos dizer se ele também era controlado por Zimus ou se realmente trabalhava para Golbez. Os heróis os enfrentam e conseguem derrotá-los. Novamente, eles sentem arrependimento nos pensamentos de seu inimigo e desejam que ele descanse em paz. Forte ali, mas não peguei. Os fragmentos se tornam um portal e eles atravessam. Durante mais uma pausa, Rydia está pensativa. Luca vai até ela e pergunta se ela está bem. Ela entende que tem muita coisa acontecendo com sua amiga. Além do estado atual de Cécio, ainda tem o Leviatã e Azura, que ainda estão nas mãos do inimigo. Ela dá forças à amiga, dizendo ter certeza de que os reis de Feymark estão esperando por ela, assim como os demais Eidolons estavam quando ela os libertou. Rydia se anima e agradece. Ela também comenta que Luca parece estar aproveitando esse tempo na Lua. Luca diz que não queria deixar transparecer, mas tem alguém muito importante para ela ali com eles. Rydia pergunta se ela está falando de Palon, e Luca nega com todas as forças, envergonhada. Ela diz estar se referindo a Cid, pois ela ainda quer aprender muito com ele.
Reed a pergunta se Luca chegou a falar com Palom sobre o que ela sente por ele. Ela diz que isso não importa mais, dizendo que depois de tanto se importar e de até mesmo ter ciúmes dele, subitamente ela sente que não se importa mais. Ela não o odeia, apenas diz ter outras coisas pelos quais se preocupar. Reed a pergunta se é realmente isso que ela sente e Luca afirma que sim. Nesse momento, tudo o que importa é eles salvarem Cecil, os demais Eidolons e todo o planeta azul. Com isso, eles seguem em frente e aparecem em outra réplica da Torre de Babel. Lá, eles encontram outro cristal que emana uma aura familiar. Ele se quebra e revela os antigos reis de Eblan, transformados em monstros. Para quem não lembra, os reis de Eblan foram convertidos em monstros por Lugai e atacaram Ed e os outros, antes de cometerem suicídio. Eles os enfrentam até que os antigos reis novamente recuperam sua sanidade. Eles pedem para que eles cuidem de Ed e salvem o mundo, e se suicidam novamente. Eles lamentam a tragédia repetida na vida e morte dos antigos reis, e novamente um portal surge no lugar do cristal destruído. Mais tarde, eles se veem em mais um lugar familiar, uma cópia perfeita do Monte Ordeals. Durante outro descanso, Leonora estava sozinha quando Poron vai até ela. Elas conversam um pouco e Leonora demonstra um grande respeito e admiração por Poron. Poron pergunta no que ela estava pensando ali sozinha. Leonora pergunta se está tudo bem em levar ela, uma hipópite em treinamento, para uma jornada como aquela. Poron simplesmente diz que Palom a recomendou e que ele os convenceu de que ela é muito talentosa. Além disso, Poron brinca dizendo que Palom falou que, como seu professor, ele se sente responsável por ela. Leonora fica surpresa com isso e feliz pelo voto de confiança. Poron pergunta se Leonora se arrepende de ter ido e ela diz que não, de que está tão feliz por estar ali que até mesmo esquece do quão assustadora é a situação. Vendo a atitude de Leonora, Poron entende o porquê de Palom não estar enfatizando seu sonho de se tornar um Sage recentemente. A conversa é interrompida por Luca, que chega no local. Luca vai até Leonora perguntando se ela gosta do Palom. Leonora é pega de surpresa pela súbita pergunta. Envergonhada, ela diz que o admira e o respeita como professor, mas Luca não se convence. Por fim, Leonora admite gostar de Palom. Para surpresa de todos ali, Luca reage bem a essa declaração, parecendo feliz por ela e dizendo que se sente melhor sabendo disso. Observando tudo de longe, Palom diz para si mesmo que mulheres podem ser assustadoras em alguns momentos. Mais adiante, eles se deparam com outro cristal. Dele surgem zumbis, os quais são os mesmos que os heróis enfrentaram no Monte Ordeals quando Cecil foi para sua jornada para se tornar um paladino. Eles derrotam os zumbis, mas diante desses inimigos, eles já sabem o que esperar. Como eles temiam, o cristal se quebra e sai dele Scarmiglione, o demônio da terra e o primeiro demônio elemental que os heróis enfrentaram. Como antes, eles derrotam os Scarmiglione enquanto envoltos em seu capuz, mas ele retorna logo depois em sua forma monstruosa. Eles conseguem derrotar o seu antigo inimigo e se perguntam por que isso está acontecendo, e os fantasmas do passado estão retornando naquela hora. Mais um portal aparece e eles atravessam. Depois de mais avançar, eles retornam para a réplica do castelo de Baron, dessa vez os levando para a sala do trono. Mais tarde, Luca fala com Cid. Eles conversam e Luca pergunta sobre o que pode ser esse inimigo misterioso. Ela observa que aquela lua é estranha, é quase como se ela tivesse sido fabricada por alguém. Cid também notou isso. Luca se mostra insegura quanto à sua utilidade ali. Ela não tem certeza se pode enfrentar o que eles estão enfrentando. Cid diz para ela ter confiança em si mesma e que ela é capaz de muito mais do que imagina. Ele ainda diz que a sua geração é ainda mais capaz que a anterior. De repente, aparece no local Calca e Brina. Cid vê as bonecas e acredita que eles possam aprimorá-las, mas Luca não quer que ele mexa nelas. Uma discussão entre mestre e aprendiz rola até que Calca e Brina apresentam defeito e caem. Eles decidem deixar essa discussão de lado para reparar as bonecas. Depois disso, eles encontram mais um cristal negro e dele sai ninguém menos que Cagnazo, o demônio da água e o demônio elemental responsável pela morte do antigo rei de Baron. Os heróis o enfrentam novamente e conseguem derrotá-lo. Depois disso, mais um portal surge. Durante mais uma pausa, Edward estava tocando sua harpa quando Harley vai até ele. Ela pede para ouvir uma música enquanto eles descansam, e Edward revela que estava planejando abandonar a sua harpa. Harley se assusta com essa declaração, e Edward explica que alguém não pode criar música quando tem um coração tão perturbado quanto o dele. Ele diz que um bardo é alguém capaz de converter as cordas do passado em melodia. Porém, ele ainda não fez as pazes com seu próprio passado. Porém, Harley diz que isso não importa. Ela diz que as pessoas se acalmam quando ouvem a música de Edward, e que elas aprendem com essas músicas e se encorajam com elas. A própria Harley está inclusa nessas pessoas. Ela comenta que perdeu seus pais durante os eventos da última guerra, mas ela encontrou esperanças de um futuro graças às músicas de Edward. Ela diz que se o passado é muito doloroso,
que eles vivam pelo presente e por isso ela pede para CS que é hora de Edward não prestar pare atenção, de tocar. Emocionado com as palavras de Harley, Tem ele jeito, principalmente agradece. porque eu não lembro de porra nenhuma do vídeo Ela passado, pede velho. para que Edward não pare de tocar. Emocionado com as palavras de Harley, ele agradece. Novamente, na réplica da Torre de Zot, eles encontram outro cristal que se quebra, revelando Barbaricha, o demônio do vento e o demônio elemental que os heróis enfrentaram ali mesmo na Torre de Zot. Eles a enfrentam e quando Barbaricha reconhece quem, ela morre. Após derrotar Barbaricha, eles passam pelo portal que surge no lugar do cristal. Durante outro descanso, Yang encontra Ed e eles conversam. Eles estão preocupados com Cecil e com a situação atual. Eles falam sobre Sildor e Úrsula e como eles cresceram. Yang diz que Úrsula tem muito o que aprender Pode opinar e Ed afirma que e Fabu presta será atenção, próspero já com diria ela no Andy. comando. Yang então comenta sobre Ed, que ainda não tem um herdeiro. Ele pergunta o que ele pretende fazer em relação a isso. O rei de Eblan diz que ainda não está preparado para pensar nesse assunto. Yang diz que uma das melhores coisas sobre ser rei é pensar no futuro, e Ed acaba concordando. Depois disso, os heróis retornam para a réplica da Torre de Babel, onde encontram mais um cristal que se quebra e revela Rubicante, o demônio do fogo e maior rival de Ed. Não se sabe se Rubicante já esperava sua ressurreição quando ele andou se comunicando com Ed nos eventos anteriores. Os heróis o enfrentam em uma luta difícil e depois de muita troca de golpes, Rubicante finalmente diz que eles devem parar aquela lua, não importa o que aconteça, antes de morrer novamente. Os heróis percebem que Rubicante não era mais um inimigo e passam a respeitá-lo como um grande guerreiro. Mais pra frente, os heróis estão agora numa réplica do interior do gigante de Babel. Lá, Sildor vai falar com Golbez. Tio e sobrinho finalmente se apresentam apropriadamente e Golbez comenta que não fazia ideia que Cecil havia tido um filho. Sildor pergunta sobre a relação entre Golbez e Cecil e Golbez diz não se considerar mais irmão dele. Ele conta que quase levou o mundo para a destruição no passado e depois disso se isolou dos demais. Sildor pergunta o que o levou a voltar nesse tempo de crise. Sildor sabe que, apesar de tudo, Golbez voltou para ajudar a eles e a Cecil, e Golbez concorda. Sildor então pergunta como é a Lua Vermelha, afinal é a terra de seus ancestrais. Ainda tem um trecho pra gente reagir Golbez, ainda. então, de bom grado, começa a conversar com o sobrinho sobre a sua casa. Depois de avançar mais, eles se deparam com outro cristal que está no mesmo local onde estava o CPU do gigante de Babel. Quando ele quebra, o CPU aparece, mostrando que os vilões reviveram até mesmo o próprio gigante de Babel. Eles destroem o CPU, liberando mais o portal. A réplica da vez é a Gruta do Pai, o lar de Bahamut. Lá eles encontram um cristal diferente, dessa vez acinzentado. Ao interagirem com o cristal, algo acontece e surge o Lunar Dragon, o mesmo os quais os heróis enfrentaram em um dos testes do Lunar Ruins. Eles o enfrentam em uma luta difícil, mas no final conseguem derrotá-lo. Com a derrota do Lunar Dragon, o cristal assume a mesma forma negra dos anteriores e se comunica com os heróis. Ele oferece uma nova habilidade chamada Dual Cast para um dos magos, podendo ser Palon, Poron ou Leonora. Escolhendo a pessoa a receber a habilidade, o cristal se autodestrói. Durante mais um descanso, Ken conversa com Golbez. É uma sensação estranha, uma vez que os dois já estiveram na mesma situação no passado, porém no caso antes, eles estavam sendo controlados por Zimos. Mas Ken admite que considera Golbez um forte aliado. Golbez comenta que ele mudou desde a última vez em que eles se viram. Ken explica que finalmente conseguiu se redimir e retomar o controle de si mesmo. Ele também diz que seus novos poderes foram dados a ele por Kluya, e Golbez fica feliz ao ouvir isso. Ken pergunta se a lua em que eles estão tem alguma relação com a Lua Vermelha e o que aconteceu com o Lar dos Lunares nos últimos anos. Golbez apenas diz que não sabe e que os cristais lunares foram destruídos pelo inimigo e que ele quer vingança. Retomando jornada, os heróis estavam agora numa réplica de Feymark, onde eles encontram Azura. Rydia tenta falar com ela, que não parece reconhecê-la. Subitamente, ela os ataca e uma luta contra a rainha dos Eidolons começa. Eles enfrentam Azura até chegar o momento em que, assim como os outros, ela começa a reconhecer Rydia se libertando do controle mental. Rydia finalmente consegue falar com a rainha, que se desculpa por tudo. Ela também se desculpa por ter expulsado Rydia de Feymark, mas Rydia diz que entende o porquê de ela ter feito aquilo. Azura, porém, queria vê-la de novo já fazia muito tempo. Com ela se reconciliando, Azura dá novamente seu poder para Rydia e assim ela volta a poder invocá-la em batalha. Ainda naquela versão do Feymark, eles encontram também Leviathan, que assim como Azura, não reconhece Rydia e os outros e os ataca. Obrigados a enfrentar o Rei dos Eidolons também, a luta segue e durante a luta, Azura surge para ajudar os heróis a trazer Leviathan de volta à sanidade. Eu sei que ela Queen é rainha em inglês, porra. Fala em fazê-lo acordar, então auxilia os heróis curando suas feridas. A luta continua.
até Alien fazê-lo acordar, então auxilia os heróis curando suas feridas. A luta continuou até que Rydia enfim consegue alcançar Leviatã, que se liberta do controle mental. Falando com o rei, Leviatã fica feliz em ver Rydia de novo e pede desculpas. Ele se culpa pelo fato dos Eidolons terem sido controlados pelo inimigo, alegando não ter sido forte o bastante para protegê-los. Rydia diz que isso não importa agora, pois ele está de volta. Leviatã ainda diz que não teria sido libertado se não fosse por Rydia e Azura, a quem ele se refere como sua amada família. Sendo assim, Leviatã volta a se vincular com Rydia, que volta a ser capaz de invocá-lo. Após o retorno do Leviatã, os heróis avançam. Finalmente deixando de visitarem réplicas de locais do passado, os heróis, porém, têm uma surpresa desagradável. Uma série também da grande Netflix poder de que eu gosto da trevas se primeira manifesta temporada. e aparece diante Não deles sei na que é forma de ninguém King, não, menos é. que Cécio como Dark Knight. Esse alega ser o verdadeiro Cécio e ataca os heróis, derrotando-os facilmente. A presença do Dark Knight faz Cécio King sofrer é rei, né, quando o mas- Dark Knight ataca Theodore, Pô, Rosa. Queen eu sabia que era rainha por causa Eu aprendi que Queen era rainha por causa do Killer Queen, velho, da rainha assassina, tá ligado? E Golbez, Cécio os defende como se agisse por impulso, caindo logo em seguida. O Dark Knight, se referindo a Cécio como nada mais do que uma casca, tenta matá-lo, mas Golbez defende o irmão do ataque. Com todos caídos e Golbez enfraquecido, o Dark Knight pergunta se Golbez acredita que isso seja o suficiente para ele se redimir dos seus feitos do passado. Golbez não consegue fazer nada a não ser se desculpar com o irmão. Não parecendo disposto a ouvir, o Dark Knight o ataca novamente, dizendo que Golbez irá morrer pelas mãos do irmão que ele abandonou. No entanto, Golbez é curado de suas feridas por Rosa, que diz que o Eu Dark acho Knight que não Helm é reino e Kingdom é império, hein? Ou não é? Sei lá. é o Cécio que ela ama. Juntos, Golbez e Rosa lutam contra a versão maligna de Cécio. O quase inconsciente Theodore começa a ouvir as vozes de Biggs e Wedge. Eles lhe falam para ter forças, se levantar e lutar. Reunindo forças, Theodore se levanta e se junta à sua família na batalha, finalmente reconhecendo seu orgulho como filho de Não é a Cécio e mesma Rosa. coisa? A princípio, o Dark Knight pareceu abalado por Theodore se juntar à batalha, mas logo decide matá-lo. Quando o Dark Knight estava prestes a disparar o seu golpe mortal contra Theodore, Cécio se levanta para defender o filho do perigo. Ele se coloca diante de Theodore e defende o golpe de sua contraparte maligna. Finalmente, Cécio retomou sua consciência e se junta à sua família na batalha contra ele mesmo. Com Cécio de volta, o Dark Knight fica abalado e com isso é finalmente derrotado. O Dark Knight não aceita que o outro seja o verdadeiro Cécio e pergunta o que isso faz dele. Cécio responde de que o Dark Knight é uma parte dele, a parte que foi expulsa há muito tempo atrás. Porém, esse tempo acabou e Cécio diz que o Dark Knight não está mais sozinho. E com isso, o Dark Knight desaparece tipo José voltando e pra Zé, dentro né? do corpo de Cécio. Finalmente, Cécio Tipo estava de Chico e volta Francisco. e a primeira coisa que ele faz é parabenizar seu filho por ter ficado tão forte. Theodore responde que tudo foi graças aos seus companheiros, citando Biggs, Wedge, Ken e finalmente os seus próprios pais. Theodore diz que sem Cécio e Rosa ele não seria nada. Isso os deixa emocionados. Aí não Cécio faço então ideia. fala com Nunca ouvi Golbez, essa palavra. dizendo que conseguia ouvir a sua voz mesmo quando estava naquele estado catatônico. Ele diz que foi a voz de Golbez que lhe manteve vivo dentro da casca vazia. Ele também cumprimenta Ken e finalmente agradece a todos os seus amigos por terem acreditado nele e no seu retorno. Assim, com Cécio os liderando, eles retomam seu caminho rumo à batalha final. Do local onde estava o Dark Knight, surge uma espada, a Excalibur, o qual Cécio pega para usá-la nas próximas Falando em batalhas. feito, olha aí, ó. Logo adiante, surge diante deles a garota misteriosa, que diz que Cécio ter retornado e eles terem chegado até ali não significava nada, e que isso não mudará o destino do planeta azul e nem deles. Os heróis se negam a acreditar que o destino deles está escrito e continuam querendo lutar. A mulher diz que eles não são capazes de compreender e que é a escolha deles continuar. Ela deixa o local, deixando para trás mais um portal. Ao atravessá-lo, os heróis chegam na área mais profunda da Lua. Lá, Cécio vai falar novamente com Golbez. Ele diz estar feliz em vê-lo de novo e Golbez responde que sente o mesmo. Cécio comenta que não sabe o que o inimigo fez com sua mente, mas seu coração parecia que estava tendo sua luz lentamente apagada de seu interior. Enquanto nesse estado, ele se sentiu isolado, preso em um mundo de profunda escuridão. Apesar disso, ele teve fé de que seus amigos e família iriam ao seu resgate, mas ele admite que não esperava ver Golbez entre seus salvadores, então ele o agradece.
Golbez diz que se ele tem que agradecer alguém, esse alguém é Fusoya. Ele revela que foi E Fusoya quem Império? o enviou até eles, se Império sacrificando no processo. é imperador, Golbez, né? porém, também diz que cansou de se esconder. Cécio então pergunta se ele não tem mais vergonha do nome Império Golbez, em e inglês. o ex-vilão diz que não, afirmando que tem que viver com seus pecados e com ele mesmo. Depois de conversar com o irmão, Cécio vai falar com Ken. Eles comentam que faz tempo desde a última vez em que eles conversaram sem ninguém por perto. Cécio se desculpa Ai. por ter sido controlado e pelos danos que causou. Ele diz que se Ken não tivesse retornado, ele estaria perdido e Rosa e eu Sildor sou não burro teriam também, é só encontrado lembrar de Age of segurança. Empires. Ken afirma que não fez isso apenas por ele, mas também por Baron, que não importa a distância, sempre será a sua terra natal. Cécio então pergunta o que ele acha de Sildor. Ken responde que ele tem talento e é quase tão eficaz quanto Cécio quando tinha sua idade. Ele também comenta que ele é teimoso igual a mãe. Após esse momento descontraído dos amigos, eles falam que contam um com o outro para deter essa ameaça. Sildor está pensativo quando Ken vai até ele. Ken pergunta o que o perturba e Sildor hesita um pouco em responder. Ken alega que ter um líder mundial como pai é um fardo para qualquer um. Ele sentiu o mesmo de seu pai Richard, afirmando Sim. que antes dos Eu sei por Red causa Wings, disso, os o dragões olho do eram imperador. considerados a elite de Baron, e seu pai era quem os liderava. Ken idolatrava os dragões, mas odiava o laço que tinha com seu pai, pois isso lhe resultava muitas cobranças. Sildor pergunta o que aconteceu com Richard, e Ken diz que seu pai morreu quando ele tinha a mesma idade de Sildor. Ken também diz que se Sildor não odeia Cécio, ele entenderá o que ele quer dizer. Observando de longe está Rosa, que agradece Ken pela atenção que ele dá a Sildor. Edward fala com os outros, revelando que ouviu alguém falando através da flor Whisperweed. Eles ficam surpresos, afinal eles estão muito longe do planeta. Alguém começa a falar, se dirigindo a Edward. Ele reconhece como sendo o chanceler de Dancian. O chanceler relata como estão as coisas no planeta, revelando que os céus estão escuros e os ventos e águas estão furiosos. Ed pergunta se ele sabe alguma coisa sobre as outras nações, mas o chanceler afirma que eles estão incapazes de sequer sair do castelo. Cécio diz que eles devem agir rápido. Ouvindo a voz de Cécio, o chanceler fica feliz ao vê-lo recuperado, e sabendo que Cécio está com eles, ele tem esperanças de que as coisas serão resolvidas logo. Edward pede para que todos aguentem um pouco mais, e assim eles encerram as comunicações. Todos ficam felizes por serem capazes de falar com o planeta, mas Edward fica intrigado pelo fato do Whisperweed ter voltado a funcionar de repente. Eles só podem supor que isso significa que a Lua está ainda mais perto do planeta, a ponto da distância permitir a comunicação via Whisperweed. Sendo assim, eles não têm mais tempo a perder. Avançando mais, a garota misteriosa aparece diante deles novamente. Ela diz que não previu que eles chegassem àquele ponto, mas afirma que não deve permitir-lhes avançar mais. Sendo assim, ela invoca Bahamut, o último Eidolon sob seu comando. Ela ordena Bahamut atacá-los e a batalha contra a mulher e o deus dos Eidolons começa. Enquanto lutam, Rydia tenta alcançar Bahamut, assim como fez com os outros. Azura e Leviatã tentam ajudá-la, mas é inútil e Bahamut os derrota facilmente. A mulher manda Bahamut eliminar os heróis, porém algo muda. Bahamut ataca, na verdade, a mulher misteriosa, revelando que se libertou do controle mental. Bahamut diz que os Eidolons são mais do que meros peões para serem usados por poder, e que ele, o pai de todos os Eidolons, irá lhe dar o julgamento final. A garota tenta resistir, mas no final ela recebe o poderoso golpe de Bahamut, sendo eliminada. Com isso, Bahamut voltou a vincular-se com Rydia e os heróis agora estão com todos os Eidolons ao seu lado novamente. Continuando pelo local, eles chegam em uma câmara repleta de mulheres misteriosas, todas com a mesma aparência. Elas se apresentam como uma raça denominada Minat. Dentre elas, eles encontram uma garotinha adormecida. Ela desperta e fala com eles, perguntando quem eles são. Eles se apresentam e ela pergunta quais são as suas ordens. Meio pegos de surpresa, eles simplesmente pedem para ela ficar ali e ela obedece. São A os porta para outra clones. área da câmara se abre e lá eles encontram os cristais Que do me planeta lembrou o azul, Tawareiro junto de Mono, hein? outros cristais que eles não sabem a origem. Eles recolhem os seus cristais e seguem em frente. No caminho, eles encontram alguns inimigos poderosos, os quais são obrigados a enfrentar. Luna Odin, Luna Leviathan, Luna Bahamut, algumas minas que aparecem aleatoriamente diante deles, Algumas além minas. de inimigos vistos apenas nas versões originais e de PSP do game. Tratam-se de inimigos presentes em diversos dos games da franquia, do Final Fantasy I até o 6.
São eles Lich, Marilith, Kraken e Tiamat, os grandes inimigos do Final Fantasy I, Beelzebub, Astaroth, Iron Giant e King Behemoth, poderosos inimigos vistos em Final Fantasy II, Ahriman, Echidna, Cerberus e Twin-Headed Dragon, poderosos vilões vistos em Final Fantasy III, Gilgamesh e Atomos, inimigos de Final Fantasy V, e por fim, eles também enfrentam Ghost Train e Ortrus, vilões de Final Fantasy VI. Isso eu falei no outro vídeo, mas confirmaram pra mim lá no React lá que o Gilgamesh é realmente... Todo Gilgamesh que a gente vê é exatamente o mesmo Gilgamesh. Não é Gilgamesh diferente, universo paralelo, nada disso. É o mesmo Gilgamesh, ele viaja entre os games. Diz eles que isso foi confirmado no rebuff aí, mas já era meio óbvio, já antes. Gilgamesh e Atomos, inimigos de Final Fantasy V, e por fim, eles também enfrentam Ghost Train e Ortrus, vilões de Final Fantasy VI. Vale ressaltar que Gilgamesh chega a confundir um dos heróis com Bartz antes de ser derrotado. Bartz seria o protagonista do Final Fantasy V. Caso não entenda como esse game homenageia os Final Fantasy V e VI, sendo que esse é o 4, Final Fantasy IV The After Years foi lançado anos depois desses jogos. Sendo assim, essas homenagens não são nenhuma surpresa. Além disso, eles enfrentam outros poderosos inimigos, Omega, Nova Dragon e Ultima Weapon, esses que são considerados os inimigos mais poderosos que eles enfrentaram até então. Em algum momento durante O que é Weapon? essa jornada, os heróis também entram em uma área misteriosa dessa lua, onde eles encontram um Hummingway chamado Challenging Way. E falando com ele, ele convida os heróis a passarem por um grande desafio. Ele diz que se eles aceitarem o desafio, eles enfrentariam então não o estava Lost errado Babi, quando fazia a react protótipo de Genshin. falho do gigante de Babi. Aparecia lá Aceitando News o desafio Weapon. e pagando um valor pré-determinado, eles enfrentam o Lost Babi, talvez o inimigo mais perigoso que eles já enfrentaram. O inimigo é tão gigantesco que eles são obrigados a enfrentá-lo usando uma airship, atacando ele tanto pelo torso como pela cabeça. O Lost Babi, no caso, só pode ser enfrentado depois que o jogo é zerado pelo menos uma vez. Ao derrotá-los, eles adquirem poderosas armas para serem usadas contra o inimigo final. Por fim, os heróis chegam no canto mais profundo daquela lua e diante deles eles encontram uma figura estranha. Uma estrutura repleta de tentáculos e aparentemente mecânica que parece ser o centro de tudo o que está acontecendo. Os heróis atacam esse ser misterioso e depois de muitos ataques, eles abrem o que parece ser um casulo no meio de sua estrutura e finalmente encontram aquele responsável por tudo o que está acontecendo. Surge de dentro da estrutura uma criatura que começa a falar na língua deles para ser melhor compreendido. Ele refere a si mesmo como o guardião dos cristais, e diz que os heróis veem os cristais como a personificação da sabedoria, mas que essa não é a sua função. É fato que os cristais deram à população do planeta azul o que era necessário para eles evoluírem, mas eles são mais que isso. Na verdade, os cristais gravam e armazenam tudo, desde o processo até o resultado final da evolução da espécie. Ou seja, basicamente toda a história conhecida e desconhecida está armazenada dentro dos cristais. Quando perguntado quem ele é, a criatura diz ser a metade de um experimento envolvendo a futura evolução da vida. E é por isso que ele criou os cristais. Os cristais são uma criação desse ser, e ele enviou esses cristais para diversos países do processo até o resultado da sabedoria, mas que essa não é a sua função. É fato que os cristais deram à população do planeta azul o que era necessário para eles evoluírem, mas eles são mais que isso. Na verdade, os cristais gravam e armazenam tudo, desde o processo até o resultado final da evolução da espécie. Ou seja, basicamente toda a história conhecida e desconhecida está armazenada dentro dos cristais. Quando perguntado quem ele é, a criatura diz ser a metade de um experimento envolvendo a futura evolução da vida. Pô, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou aqueles bichinhos brancos, mano, lá do anime troncho do Jonathan lá, velho. E é por isso que ele criou os cristais. Os cristais são uma criação desse ser, e ele enviou esses cristais para diversos planetas, incluindo o planeta azul. Por isso que a Lua está repleta de cristais de origens desconhecidas. Ele espalhou cristais por todo o universo e agora chegou a hora de recolhê-los. Para isso, ele enviou as garotas de cabelo verde, as Minas, para os planetas para assim recolher os cristais. Ele explica que as Minas são experimentos dele criadas a partir dos dados reunidos pelos seus inúmeros cristais.
Vale ressaltar que as Mynads estavam realizando esse processo já faz bastante tempo, uma vez que uma das Mynads apareceu no planeta azul disfarçada de Rydia 16 anos atrás, durante os eventos do Final Fantasy IV Interlude. Os heróis perguntam por que eles estão direcionando a Lua para colidir com o planeta, e o Ser afirma que o tempo deles acabou, e que eles não evoluíram o bastante para satisfazerem suas necessidades. Ele alega não poder permitir que o universo seja habitado por espécies inferiores que não conseguiram evoluir para o seu total potencial. Basicamente, ele quer destruir os habitantes do planeta azul por não considerá-los evoluídos o bastante. Os cristais, as Mynads e até mesmo aquela lua foram criadas por ele, e ele os manipula conforme bem deseja. Esse ser se auto-intitula o Criador. Após as explicações e revelações, o Criador parte para cima dos heróis, que se defendem com tudo o que têm. No fim, os heróis saem vencedores, porém, o Criador logo retorna em uma nova forma mais humanoide. Ele explica que há muito tempo ele nasceu em um planeta muito semelhante ao dos heróis. Sua civilização evoluiu de tal maneira que eles não conseguiram sustentar e no fim o seu planeta foi destruído. Eles deixaram o planeta e embarcaram em uma jornada espacial em busca de um novo lar. Porém, eles nunca encontraram tal lar e a civilização passou a habitar aquelas naves por gerações. Logo, suas capacidades de sobrevivência decaíram, e eles acabaram se limitando a criar meio-ambientes artificiais. Essa lua onde eles se encontram foi feita dos restos das naves deles, e o Criador é o último sobrevivente de sua raça. Obcecado em saber se a evolução valia a pena, ele se dedicou a diversos experimentos, criando os cristais e enviando-os por diversos outros planetas a fim de estudar a evolução de outras civilizações, inclusive a dos heróis. Subitamente, as explicações são interrompidas quando o Criador começa a sentir algo, revelando que aquela estrutura que o protegia também lhe ajudava a manter sua sanidade. Com ele danificado graças aos ataques dos heróis, ele começa a se descontrolar. Perdendo a sanidade, o Criador ataca os heróis. Os heróis contra-atacam e conseguem contê-lo, porém o Criador sofre uma transformação, assumindo uma forma monstruosa e partindo para cima dos heróis. Enquanto isso, no planeta azul, os que ainda permanecem lá lutam por suas vidas, quando sentem o sofrimento dos heróis. Os 8 cristais do planeta azul surgem diante dos heróis e os outros que ficaram para trás na Luna Whale também mandam suas preces e suas forças. Com isso, recebendo a força dos cristais, de seus entes queridos e de todos os habitantes do planeta azul, os heróis se levantam mais fortes do que nunca. Os cristais recobram sua luz e, com isso, os heróis enfrentam o Criador com a força do planeta azul ao seu lado. Depois de um tempo, o brilho dos cristais começa a afetar o Criador, que recobra sua sanidade e começa a pedir para os heróis o pararem. No entanto, sem controle de suas ações, ele continua a atacá-los. Os heróis lutam com todas as suas forças até que finalmente conseguem sair vitoriosos. Voltando à sanidade, o Criador afirma que sua destruição ao lado da Lua já está ocorrendo e que os heróis devem correr para sobreviver. Sentindo o perigo, os heróis começam a fugir. Agora eles devem escapar de volta para a superfície da Lua antes que o lugar todo desmorone. Porém, isso não é tudo. O Criador volta a perder a sanidade e começa a persegui-los, a fim de levá-los junto com ele. Eles conseguem contê-lo e voltar a fugir. No caminho, eles se deparam com a mina de criança que eles encontraram antes, que diz ter ficado ali conforme eles ordenaram. Não demora muito para o Criador os alcançar novamente. Eles voltam a contê-lo e manda a menina ir com eles, e ela obedece. Logo, o Criador volta a alcançá-los, porém dessa vez eles recebem a ajuda das demais Mynads, que pedem para que eles tomem conta da criança. Elas dizem que aquela criança são elas, e que representa o futuro delas. Elas não gostam do que o Criador se tornou, e enquanto os heróis continuam a fugir, elas sacrificam suas vidas ao usar a magia Meteor, para enfim eliminar o Criador. O Criador agradece a todos por libertarem ele da loucura, morrendo finalmente. Com a ameaça finalmente destruída, os heróis deixam o local. No planeta azul, Coryo observa em seu telescópio a lua do Criador recuar a... Pô, Meteor é hit kill, cara. É a magia mais poderosa, literalmente, de Final Fantasy, pelo jeito, né? Até deixar a órbita do planeta. Até hoje ainda é? Os heróis estão indo de volta para casa, agora com a garota Mynad entre eles. Eles observam a lua se afastar. A descoberta da real origem e função dos cristais os deixam abalados, e eles se perguntam o que acontecerá daqui para frente. Porém, eles concluem que o cristal em si não tem culpa, e eles continuarão a usá-los como meios de manter a paz no planeta. Literalmente, usou, morreu, e mata o cara contra quem tu usou também. Ah, é verdade. Ele tomou na cara, né?
Assim, a Luna Whale retorna ao planeta azul. Em Troia, Leonora e as demais Epóptes rezam perante o cristal da Terra que voltou para elas. Assim, as Epóptes nomeiam Leonora finalmente como uma delas. Leonora fica feliz, mas afirma ter algo a dizer. Atrás dela, a disfarçada Isaioi solta uma risada, já entendendo suas intenções. Em Mysidia, o cristal da água foi devolvido e Palon está diante dele. Poron o encontra e diz que o ancião acordou e quer vê-lo. Eles vão até ele. Lá, Palon fala com o ancião, que pergunta se ele tomou uma decisão quanto ao seu treinamento para ser um Sage. Palon diz que isso pode esperar, alegando que Mysidia seria uma bagunça sem ele. O ancião fica feliz ao ouvir isso e nomeia ambos, Palon e Poron, para serem seus sucessores e novos líderes de Mysidia. Todos ficam surpresos e Poron diz que eles ainda não estão preparados. O ancião afirma que sim, desde que eles fiquem juntos. Juntos eles são completos, preto e branco, trevas e luz, homem e mulher. São suas diferenças que os levarão para o caminho correto. Palon, porém, diz para ele não passar toda a responsabilidade para eles ainda. Logo depois, um Black Mage aparece, dizendo que eles têm uma visita de Troia. É Leonora, que enquanto espera os irmãos magos, encontra um garoto que tropeça enquanto corria perto dela. Palon e Poron vão até ela e Palon diz que ela não precisa mais de seus ensinamentos e que já tem tudo o que é preciso. Ela diz saber disso e revela que desistiu de ser uma Epópte. Eles perguntam por que ela desistiu e Leonora diz que existem muitas outras candidatas mais apropriadas que ela. Palon pergunta o que ela fará a partir de agora e ela o surpreende ao dizer que pretende começar uma jornada para se tornar uma Sage. Palon e Poron ficam surpresos e lhe dão total apoio. Observando tudo está a criança que passou por Leonora instantes atrás, que era Tsukinoa disfarçado. No Dwarven Castle, um dos cristais negros é devolvido aos anões. Luca contou a verdade sobre os cristais para o rei Giote, que não entende muito bem. Porém, ele diz que isso não importa e não vê por que eles devem tratar o cristal de maneira diferente só porque ele não é exatamente o que eles achavam que era. Luca acaba concordando com a visão do pai. Entra no local Cid e seu neto Mid. Cid explica que Mid queria ver Luca e assim que eles chegam, ela diz para todos irem para Falcon. Lá, ela revela novos upgrades que ela fez baseando-se na estrutura da Luna Whale. Enquanto ela faz os ajustes, Mid a surpreende ao conseguir reparar o que ela estava buscando, mostrando que herdou as habilidades de engenharia de Cid. Giote oferece ajuda e Luca pede por uma tripulação. Entre os soldados anões presentes estava o disfarçado Zangetsu. Em Fabul, o Cristal do Vento está de volta. Duque Consort e o Chanceler foram informados da verdade sobre os cristais e se perguntam se as coisas serão as mesmas agora que eles sabem disso. Sheila aparece dizendo que isso não fará diferença. As pessoas rezam para os cristais porque os cristais estão sempre lá por eles. Eles são uma força unificadora e por isso todos os glorificam. Eles concordam e perguntam sobre Yang. Sheila diz que ele está treinando com Úrsula. Duque comenta como as coisas mudaram, pois antes Yang sequer pensava em treinar a filha. Sheila recita o que Yang lhe falou. Como eu posso acreditar no futuro de meu povo se eu não posso acreditar na minha própria filha? Vemos Yang e Úrsula treinando e vemos que Yang estava falando a verdade quando disse que não ia pegar leve com ela. Gekko observa tudo, feliz por presenciar a honra de Fabul mais uma vez. O Cristal do Fogo retorna a Dancian e Harley pergunta se os cristais serão os mesmos de antes. Edward diz que não consegue parar de acreditar que os cristais deles são diferentes dos demais que o Criador criou. Harley pergunta como, e Edward responde que precisa mais do que a crença do povo para fazer os cristais recobrarem a luz. Sendo assim, Edward acredita que os próprios cristais estão evoluindo também. Talvez até mesmo seja essa a resposta dos cristais para a própria evolução das pessoas do planeta. Pelo menos é isso que ele quer acreditar. O chanceler aparece perguntando sobre os assuntos financeiros que ele levantou antes. Harley diz que já fez todos os preparativos e eles partem para realizá-los. Antes de sair, Edward agradece a Tela e Ana por tudo o que eles fizeram por ele. Após ele sair da Câmara do Cristal, os espíritos de Tela e Ana aparecem em cima do cristal, felizes por Edward finalmente seguir em frente. Em Eblan, Seneschal procura por Ed, porém os guardas o informam que ele saiu sem dizer para onde ia. Ed encontra os Eblan 4, que o informam que tudo está normal e bem em Fabul, Troia, Mysidia e no submundo. Sendo assim, Ed os libera de seus serviços, dizendo que eles estão livres para viverem como quiserem. Porém, o quarteto não deseja nada mais do que continuar seguindo as ordens e os ensinamentos de Ed. Sendo assim, Ed respeita a posição deles. Em Mist, a menina Minat agora vive com Rydia e recebeu o nome de Kuori. Enquanto ela interage com outras crianças, duas pessoas chegam no local. Kuori chama por Rydia e ela se surpreende ao ver que os visitantes são Leviathan e Azura. Eles dizem que, como Rydia não pode ir ao Feymark, então eles irão visitá-la. Rydia apresenta seus pais adotivos a Kuori. Enquanto conhece os avós,
Hiyori avista Ed e vai falar com ele. Leviathan também cumprimenta Ed e Azura diz a Rydia que foi Ed quem os convenceu a irem visitá-la. Hiyori pede para Ed brincar com ela e ele aceita. Rydia agradece Ed pelo que ele fez e se junta a eles na brincadeira. Em Baron, Cecil se prepara para treinar com Sildor. Eles trocam os golpes até que eles são interrompidos por Ken. O dragão revela que será o novo capitão dos Red Wings, superior de Sildor, começando agora. Cecil e Rosa parabenizam Ken pela nova posição e ele deixa o local com Sildor. Rosa fala com Cecil se perguntando como Golbez está. Ele acredita que ele está bem e eles olham para o céu. Golbez está na Luna Whale viajando pelo espaço. Pouco antes disso, ele estava junto de Cecil, Rosa, Sildor e Ken no Monte Ordeals, no templo de seu pai. Ele informa aos demais que pretende deixar o planeta para ir em busca de Fusoya e os demais Lunarians. Ele não sabe se eles estão vivos ou se a Lua Vermelha ainda existe, e é justamente por isso que ele precisa ir em sua busca. Ele se despede de todos e parte em sua jornada. Antes de partir, Sildor diz que eles se encontrarão novamente, demonstrando apego e admiração pelo tio. Golbez agradece ao sobrinho e vai em sua jornada. Sid, Luca e toda a sua equipe estão trabalhando nas airships dos Red Wings. Por ordem de Cecil, todas as naves dos Red Wings deverão ser desarmadas e nunca mais rearmadas novamente. Ken e Sildor chegam e Sid diz que todos os arranjos foram feitos. Sildor pergunta para onde eles vão e Ken responde que pelo mundo inteiro, pois eles estão em uma missão de auxílio para a reconstrução de todas as nações. Sildor fica feliz com isso e Ken o repreende, perguntando se ele acha que está indo para um passeio e se Biggs e o Ed não o ensinaram nada. Sildor vê a imagem de Biggs e o Ed atrás de seu novo capitão e se recompõe, se desculpando por sua atitude. Luca pergunta onde eles irão primeiro e Ken responde que eles irão para Dancia. E assim, os Red Wings levantam voo mais uma vez, rumando para a reconstrução do mundo. E é isso aí, galera. Finalmente eu terminei a história de Final Fantasy IV The After Years e a história completa de toda a saga de Final Fantasy IV. E com isso, eu finalmente vou poder passar para a próxima etapa, que é Final Fantasy V. É isso aí. Vamos partir para o próximo capítulo, para a nova saga, que é Final Fantasy V finalmente. Mas antes disso, vão ter outros jogos aqui no canal. Eu ainda estou devendo trazer Samurai Shodown, Street Fighter e Soul Calibur aqui, então vai ter vídeos deles antes de vir em Final Fantasy V. Peço a sua paciência. Eu preciso dar atenção a todas as franquias que eu me comprometi em trazer a história completa aqui. Os vídeos podem demorar, mas eles virão, e eles virão bem feitos, isso eu posso garantir pra vocês. Se você gostou dessa maratona que demorou mais do que deveria, comenta aí, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e dê um like pra ajudar na divulgação do vídeo e pro YouTube te recomendar mais vídeos do Z Games, beleza? Se você não conhece o meu outro canal, o Tentáculo Tube, recomendo dar uma olhada nele também, que ele é muito bom, ele fala sobre a cultura nerd em geral. Valeu, galera, até a próxima e fui! Vou criar o Cake Torcedor também. Muito bom, velho. Parabéns aí, Zigames, velho, pelo vídeo aí de Final Fantasy IV The After Years parte 3 final, velho. Curti, mano. Muito bom, realmente, Final Fantasy IV, velho. Essa continuidade aí, né, o After Years também. Sensacional, cara. Pô, velho, um dia, pô, é muita coisa, cara. É muito jogo, mano. Tá doido. Mas um dia eu chego lá. E aproveitar esse vídeo aqui, galera. Comenta aí se o Final Fantasy que tem na Steam lá é em PTBR, velho. É que eu não entendi muito bem a descrição lá da Steam falando que a interface é PTBR. O que seria interface? Ela tá dizendo que não tem nenhuma legenda. Tá dizendo que não tem nenhuma dublagem. A única coisa que tem é interface em todos os idiomas. Aí isso me bugou. Enfim. Muito bom. Tentáculo Tube. Nome de canal Rentão. Concordo, velho. Vamos ver aqui embaixo aqui, se vê se o Z-Game já pagou pelo crime de hackear os outros, velho. Tô brincando. Hackeou o canal do Zezinho, velho. De 8 anos de idade, ele tava jogando Free Fire, ele tava chegando aos 100 inscritos, velho. Perdeu o canal. Pô, muito bom. Pô, eu achei que a live ia terminar cedo, velho. Pô, 2 vídeos de 1 hora, velho. Ou seja, não, 1 hora e meia do Igor, né? Pô, pensei 2 horas e meia, a gente deve acabar lá pras 11 horas, assim, mais ou menos 11 e meia. Pô, mano, meia-noite e 20, velho. É foda. Muito lero. Muito bom, velho.